Olá, meu povo abençoado, e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus abençoe a vida, a família e o lar de todos vocês. Hoje eu quero trazer uma passagem muito conhecida e que eu costumo dizer que é o resumo da Bíblia. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Essa passagem é interessante que muitos falam, mas existe um texto e um contexto em cima disso. Aqui a partir do versículo 12, Jesus vai dizer que Ele é a luz do mundo e que aquele que anda com Ele não anda em trevas, mas sim na luz. E Jesus vai continuar sendo ali ouvido pelos judeus, os judeus fazendo perguntas, quem era Jesus, quem era o pai de Jesus, e Jesus vai responder: olha, se você não conhece o Filho, você não conhece o Pai. E continuando, aqueles que ouviram e realmente acreditaram, creram na palavra do Senhor, Jesus falou que aqueles que ouviram e creram serão verdadeiramente seus discípulos. E depois ele vem com essa parte: e conhecer a verdade vos libertará. Que verdade é essa que você precisa conhecer? Essa verdade está no livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém vai ter salvação sem Jesus, não. Jesus é aquele que conduz a salvação. Dentro de você, quando aceita Jesus, é liberto de um demônio. E esse demônio ele sai do seu corpo e vai procurar a morada em outro lugar. Se ele não achar e voltar, e você ainda estiver em Cristo, ele não volta. Mas se ele voltar e você já não estiver mais em Cristo, ele volta com mais 7. E é por isso que a Bíblia diz que o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Mas o interessante é que quando você aceita Jesus como Salvador, ele faz uma limpeza. E habita em você o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que conduz as suas orações até o Senhor Jesus, e Jesus leva até o Pai. Então você não precisa de A, de B, de C, de Maria, de Jorge, de José, não. Você precisa apenas do teu Espírito Santo que habita em você, fazer uma oração sincera ao Senhor Jesus Cristo, e Ele levará ao Pai, porque a ligação é direta, não precisa de intercâmbio não. Então começa a entender que você precisa conhecer a verdade. Por isso que muitas pessoas estão perdendo a salvação, porque estão sendo enganadas pelo mundo, vivendo as mentiras do mundo e esquecendo de conhecer a verdade de Deus. Conheça Jesus Cristo, não pelo que Ele pode oferecer, mas sim por quem Ele é de verdade. Jesus Cristo foi aquele que abriu mão do seu reino, veio à terra se passar por um de nós, nasceu numa manjedoura, podendo ter nascido num palácio, que é rei dos reis, andou com pobres pecadores, podendo andar com reis, se fez carne, sofreu perseguição, foi caluniado, foi perseguido, foi cuspido, foi chicoteado e foi crucificado por amor a nós. Você acha que isso aí não é motivo para você adorar o Senhor, não? Você não acha que isso não é motivo para você seguir a Jesus Cristo como único e legítimo Salvador, não? Bem, eu acredito que sim, por isso entreguei minha vida ao Senhor. E eu posso dizer para você uma coisa: foi a maior e melhor decisão que eu tomei na minha vida, aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha vida, porque através dele eu tenho a certeza da minha vitória. Eu sei que eu vou vencer as lutas, porque maior aquele que está comigo do que aquilo que vem contra a minha vida para tentar me fazer parar. Jesus habita em mim. E é por isso que eu coloco ele na frente das batalhas, porque ninguém vence batalha sozinho, só se vence batalha quando colocamos Jesus à frente, porque é Ele quem vence as batalhas, pois Ele nunca perdeu uma batalha, e não vai ser comigo nem contigo que Ele vai perder. Então aceita Jesus hoje como teu Salvador, deixa Jesus mudar a tua vida, é através de Jesus que você vai conhecer a verdade, porque Ele é a verdade. Então para de ser enganado pelo mundo. Tem gente aí falando que existe reencarnação. Mentira, não existe reencarnação. A Bíblia é bem clara: morreu, segue-se o juízo. Cabe ao homem morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. Então não vem com essa história que morreu vai virar borboleta, vai virar passarinho. Não vai virar nada não. Morreu, acabou. Vai haver um julgamento. Nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo do pó veio e o pó volta. Se o Espírito de Deus volta para Deus, e a tua alma vai ser julgada. E aí? Despedir de tua alma hoje. Será que você vai para o céu ou vai para o inferno? Já fez essa reflexão hoje? Então conheça a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Quando você começa a conhecer Jesus Cristo, começa a entender quem Ele é, não pelo que Ele pode dar, porque tem gente que só vai para a igreja atrás do que Jesus pode dar. Não quer nem conhecer Jesus, não tem compromisso nenhum com Ele, só quer as bênçãos. E é por isso que não consegue nada. Sabe por quê? Porque se você realmente buscar um abençoador, você não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos correrão atrás de você. Então não fica nessa de interesseiro, não. Vá até Jesus por gratidão, pelo que Ele já fez por você, pelo que Ele faz por você e pelo que Ele ainda fará coisas maiores na sua vida. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele já fez. E agradeça a Deus, mesmo em minha luta, porque Ele está contigo em minha batalha.
E quando Jesus entra na batalha é para ganhar, ele não perde batalha. E não vai ser contigo nem comigo que ele vai perder. Então, conheça a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E sem ele, você está perdido. Sem ele, você não alcança nada na tua vida. Porque é ele quem cura, salva e liberta. Libertação, só Jesus tem. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Libertação não é só eu escuto de libertação, não. Todos os dias precisamos ser libertos de algo. Eu preciso todos os dias. Eu ainda sou falho e pecador como ser humano. Mas o Senhor tem me dado força para superar as dificuldades. Ainda tem defeitos. Todos nós temos. Ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus. Então que venhamos a conhecer a verdade. Conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus. Porque todo dia a palavra se renova e todo dia existe um conhecimento maior e melhor sobre Jesus Cristo. Não vá a Jesus por interesse, mas vá por amor, por gratidão. Porque é só assim que você vai conhecer Jesus de verdade. E você vai entender que com ele você jamais será um derrotado. Porque ele te faz a cada dia muito mais que vencedor e muito mais que vencedor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu lar. E que seja derramado bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida, em nome de Jesus.